Eu sinto de Deus que a gente precisa ir na raiz do nosso casamento. Sabe, eu e a Val, nós estamos construindo lá em Bragança uma casa. E aí o arquiteto lá desenhou a casa, a gente começou a construir. E aí a gente construiu um cômodo, né, que vai ser uma brinquedoteca, um espaço para as crianças lá. E de repente um dia nós chegamos e estava todo molhado, todo úmido o cômodo. E a gente avisou o rapaz, e o rapaz foi lá, o encanador então, e abriu ali, deu uma olhada no cano, consertou o cano, fechou, mas passou uns dias, estava tudo úmido de novo. E aí o outro rapaz foi lá, tirou um piso, passou um produto no chão lá, tal, colocou o piso de volta, mas passou uns dias, estava úmido de novo. E aí um dia eu cheguei lá, eles tinham feito um buraco no chão, assim, uns 3 metros para baixo. Eu falei, meu Deus, está acontecendo, né? Tudo terra para todo lado. Ele falou, nós vamos ter que aprofundar esse negócio, porque o problema está lá embaixo no solo. E aí eles mexeram e passaram lá o produto na parede e tal, impermeabilizante, né? E passaram e não resolveu. Eles tiveram que chamar uma empresa que fez um buraco de 10 metros para baixo, para encontrar então a umidade do solo que estava penetrando na casa. O que eu quero dizer para você hoje, às vezes a gente nessa busca pela felicidade, a busca da cura do nosso casamento, a gente fica trocando piso. Às vezes a gente fica passando produtinho. Mas eu sinto que para alguns hoje aqui nós vamos ter que cavar um pouco lá embaixo, porque o problema é mais embaixo. O problema muitas vezes é estrutural. O problema muitas vezes está lá atrás. E eu queria junto com você, com o Espírito Santo nessa noite, a gente ir na raiz do nosso casamento. Sabe, é como uma pessoa com febre, aí você dá remédio, passa, mas volta a febre, aí ela vai no médico. E ela descobre que aquela febre, na verdade, era só um sintoma de um problema que tem lá dentro. Uma infecção que está lá dentro, às vezes até pior, um câncer que está lá dentro. E a gente fica dando dipirona, e resolvendo por 2 horas, mas não trata o que está causando tudo isso. E eu queria ir lá dentro com você. E eu queria pedir para o Espírito Santo que nos curasse na raiz, que nos mostrasse na estrutura. E o que eu quero dizer por estrutura? A minha pergunta para você nessa noite, que nós vamos passar, esses minutos nós vamos passar juntos, é a seguinte: por que você casou? A pergunta que a gente tem que fazer é: para que serve casamento? Por que você casou? Sabe, eu estou liderando uma empresa, né? O Dizascope também é uma empresa, é uma loja virtual, e todo consultor que eu converso, todo mundo que vem e me fala algo sobre empresa, quase todos eles falam a mesma coisa: você precisa ter um porquê na empresa, tem que ter um propósito a empresa. Quando você vai conversar sobre igreja, as pessoas mais especialistas em igreja hoje, em organizações, vai falar, tudo começa pelo porquê da sua igreja. Você precisa ter uma frase, qual é o propósito da sua igreja? E deixa eu te falar, família é o empreendimento de Deus. E a pergunta é, por que Deus criou esse negócio chamado família? Por que Deus criou isso chamado casamento? Qual é a missão do seu casamento? Por que Ele uniu vocês? E eu estava estudando, e eles fizeram um estudo gigantesco sobre felicidade, né? Essa busca pela felicidade. E a pergunta é, o que faz uma pessoa feliz? E aí eles começaram a olhar todos os fatores. É o econômico, é o dinheiro, é a saúde, é a família. E eles descobriram que o fator número 1 de felicidade no ser humano é cumprir um propósito. O que gera felicidade na vida de uma pessoa não é dinheiro, gente. Porque a gente está vendo um monte de gente riquíssima se suicidando.
Se fosse assim, se fosse dinheiro, na Suíça ninguém teria problema. Mas eu ouso dizer para vocês que as crianças da África são mais felizes que as crianças da Europa. Eu ouso dizer para vocês que as crianças do Nordeste são mais felizes que as crianças de São Paulo. Porque não é dinheiro. O fator determinante da felicidade é o cumprimento de um propósito. É acordar e falar: minha vida está tendo sentido. O fator determinante de um casamento feliz é: o meu casamento está tendo sentido, o meu casamento está cumprindo um propósito. Eu vim dizer para vocês essa noite: tem uma missão no casamento de vocês. Deus uniu vocês de forma estratégica para uma missão específica. Tem um autor chamado Viktor Frankl. Ele era um judeu austríaco, e ele era da época de Freud, ele foi um psiquiatra, e ele desenvolveu uma técnica chamada logoterapia. E ficou conhecida como psicologia do sentido, porque ele descobriu que a força que move uma pessoa é o sentido da vida. Esse homem, infelizmente, quando ele estava concluindo os estudos dele, essa teoria, ele foi pego e foi para um campo de concentração. E ele ficou nesse campo de concentração e a esposa dele estava grávida. Mataram os pais, os irmãos, sobrou ele e a esposa. E no campo de concentração, separaram ele e a esposa. E ele começou a reparar as pessoas que logo morriam no campo de concentração e as pessoas que tinham força no campo de concentração. As pessoas que caíam numa depressão profunda, os judeus, e aqueles que ficavam de pé todos os dias. E ele reparou em entrevistas que o que mantinha uma pessoa de pé era o sentido da vida, era um propósito, era uma missão. O que mantinha ele de pé todos os dias era ele saber que ele ia reencontrar a esposa e o filho que ela estava gerando, e que ele pegaria todo esse estudo e divulgaria no mundo inteiro. Esse propósito acordava ele todas as manhãs e fazia ele suportar o sofrimento. O que nos faz passar por sofrimento e nos mantermos de pé, inabaláveis? Um propósito. Um sentido na vida. E ele escreveu uma frase muito interessante. Ele diz assim, felicidade nunca pode ser buscada. Ela é uma consequência, um efeito colateral, um subproduto de realizar um propósito. Se você estiver atrás de felicidade no seu casamento, eu vim te informar, você nunca vai achar. Mas se o seu casamento tiver um propósito, o efeito colateral é felicidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, a minha pergunta então é: qual é a missão do casamento? Qual é a missão do casamento? Abre comigo em Gênesis, capítulo de número 1, porque casamento, ele é algo tão importante, porque ele foi criado antes da queda. Casamento não foi uma resposta à queda. Casamento foi criado antes da queda. Olha Gênesis capítulo 1, vamos ler o verso de número 26 a seguir. Diz assim, olha: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus cria o ser humano, Deus cria o homem, a mulher, Deus cria esse casal e entrega para eles uma missão. Então entenda, Deus criou eles, Deus cria esse primeiro casal, que seria uma família, com uma missão.
A pergunta é: qual é essa missão? E eu quero te explicar em duas partes. A primeira parte da missão, e se você estiver anotando, você faz muito bem, que é a missão do seu casamento, é a missão da sua família. Entenda, o que nós queremos hoje aqui é propósito para o seu casamento, amém? Nós vamos entender o propósito do porquê Deus uniu vocês. A missão número 1 de um casamento, de uma família, é a missão de refletir, ok? Escreve aí, a missão de refletir. O que Deus estava fazendo ao criar o ser humano? Ele queria um espelho. Qual é o objetivo de um espelho? É refletir a sua imagem, ok? Quando eu olho num espelho, é o Douglas que está lá? Sim e não. Porque se você jogar uma pedra no espelho, não bate no Douglas. Então não é o Douglas, mas é a imagem do Douglas. Qual era o objetivo ao criar o casal, a família? Deus queria refletir a imagem dele. Ele queria que todos olhassem para essa família e vissem quem? Ele. Então anota aí, a primeira missão do seu casamento é a missão de refletir, é a missão de espelhar a imagem de Deus. Agora olha comigo aqui, verso de número 26, está escrito assim, olha: Deus disse, ok? Concorda comigo que Deus é um pronome no singular, ok? Deus é um Deus, amém? Não é deuses, é Deus. Deus disse, façamos. A minha pergunta para você é: por que esse Deus, que é um Deus, está falando façamos na primeira pessoa do plural? Por que Deus está falando façamos esse ser a nossa imagem e a nossa semelhança? A minha pergunta é: com quem que Deus está falando? Ele está falando com os anjos? Nós somos a imagem dos anjos? Não, com quem que ele está falando? Com ele. Por quê? Porque o nosso Deus é 3. Presta atenção. O Deus que nós cremos é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Ou seja, o Deus que nós cremos, ele é um, mas dentro dele tem 3 pessoas que são idênticos em essência. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito, mas eles são um só Deus. Gente, não tem como não ser a Trindade. Não tem como esse Deus não ser a Trindade. Por quê? Porque nós sabemos um atributo de Deus que é muito claro para nós cristãos, é que Deus é amor. Então, não é que Deus se tornou amor, Deus é amor. E só que todos os atributos de Deus são eternos. Ou seja, ele sempre foi amor e ele sempre será amor. Agora, para Deus ser amor, ele não pode ser um. Porque um não tem como expressar amor. Quem está entendendo? Lembra quando você era solteiro? Você não era amor. Não tem como Deus ser um. Porque se ele é amor, ele tem que ser o amante, ele tem que ser o amado e tem que ter um sentimento entre eles. Então, desde a eternidade ele é amor, ou seja, desde a eternidade tinha um amante, o Pai, tinha um amado, o Filho, e tinha um sentimento entre eles, que é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, eu vim dizer para você que o Deus que falou façamos, ele é 3. Ele é uma família. Faz assim com a sua mão. Isso aqui é Deus, ok? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Agora, esse Deus, presta atenção, vai criar um ser à imagem dele, correto? Ele vai criar um ser que reflete ele, correto? E de repente ele cria o homem. Eu te pergunto, reflete ele? Sim ou não? É semelhante a ele? É igual a ele? Quando você olha aqui, você vê ele? Não. Então eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar. Um indivíduo não é a imagem de Deus.
O que é a imagem de Deus? Uma família é a imagem de Deus. O objetivo do seu casamento e da sua família é espalhar a imagem do Deus Trino sobre a terra. Porque você sozinho não representa quem Ele é. Eu sozinho não represento quem Ele é. Mas eu, a Val e as crianças, quando olham, veem Ele. É interessante que em Gênesis 2, o autor ele dá um zoom nesse texto aqui, da criação do homem e da mulher. Deixa eu exemplificar aqui. Eu pedi para o Johnny me ajudar. Vem aqui, Johnny. Só o Johnny, só. Pega. Será que tem uma cadeira aqui? Tem uma cadeira aqui, ó. Você consegue subir aqui, Johnny? Nossa, esse Johnny é muito atlético. Deixa eu pegar essa cadeira aqui, ó. Senta aqui, ó, onde possam te ver aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Em Gênesis capítulo número 2, Deus, lembra? Deus, Ele cria, então, o homem macho, ok? Ele cria o homem macho e Ele coloca o homem macho lá no jardim que Ele havia plantado. E esse homem começa, então, a cumprir sua função no jardim, que era administrar o jardim, que era cuidar do jardim, era dar nome aos animais, e ele começa então a cumprir essa função, essa missão dele. E aí ele está lá dando nome aos animais, fazendo tudo, e de repente, em Gênesis 2:18, tem uma declaração de Deus sobre o homem. O que você entende em Gênesis 2:18 é que essa cena aqui, olha para essa cena aqui, essa cena dá calafrios em Deus. E não porque o Johnny é feio. Ele olha para essa cena e ele diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Presta atenção, ele cria a árvore e fala, é bom. Ele cria água lá e fala, é bom. Ele faz peixe e fala, é bom. Ele criou o sol e falou, é muito bom. Ele criou, é bom, é bom, é bom. Mas quando ele olha para isso, ele fala, não é bom. Por quê? Porque quando ele olha para ele, ele não vê ele. Quando ele olha para o homem e ele olha para Jesus, para o Espírito e para o Pai, eles se comunicam. Isso não é bom, porque não é igual a nós. Porque tudo que é bom vem dele. Só que isso não reflete ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí Deus faz essa declaração: não é bom que o homem esteja... Gente, espera aí. Ele tinha todos os animais. Ele estava sozinho? Imagina a barulheira que era no Jardim do Éden. Daquele monte de passarinho, e depois de Gênesis 3, dá a impressão que os animais até falavam. Mas peraí, toda viração do dia, Deus, quem? Deus vinha e caminhava com ele. Que só? Quem que está sozinho? Tendo Deus andando do lado dele. Só que entende, não foi ele que reclamou, estou sozinho aqui. Foi o próprio Deus que olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que olhou e falou, ele está sozinho. Então deixa eu fazer uma declaração que vai te chocar aqui. O homem mais Deus, igual ao homem sozinho. Não sou eu que estou falando. Deus falou isso. O homem mais Deus, igual ao homem sozinho. Sabe por quê? Porque ele tinha alguém acima, ele tinha animais abaixo, mas ele não tinha ninguém ao lado. Entenda uma coisa, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Porque Ele nos criou assim, Ele nos criou para ser a imagem dEle, e Ele nunca esteve sozinho. Desde a eternidade Ele é uma família, então Ele nos criou para quê? Para andar em família. Você não foi feito para viver, você foi feito para conviver.
O homem mais Deus é igual ao homem sozinho. Então deixa eu até abrir um parênteses aqui. Quando alguém te liga lá da igreja, falando, poxa, estou passando uma barra, estou terrível aqui, e você fala assim, é mesmo, meu Deus, fica com Deus, Deus está aí com você, viu? Amém. Você deixou a pessoa sozinha. Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E aí Deus olha para isso e fala, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma companheira. Vou chamar então aqui a esposa dele, a Sabrina. Vem aqui, Sabrina. Finalmente, Sabrina. Vem por aqui, tem uma escada. Então, não é bom, não precisa de outra cadeira não. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Então ele faz Adão dormir, que na palavra no original é morrer. Ele mata Adão e ele arranca de dentro de Adão um pedaço de Adão. E ele faz então a mulher, a varoa, né? Que no caso é a Sabrina hoje aqui. Fica aqui do lado dele, Sabrina, pode ficar de pé. E aí então, esses dois se unem. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Olha o poder disso daqui. Vocês, o lance é que nós não temos noção do poder disso aqui. Foi o que foi falado de manhã. Acabe sabe mais do poder disso aqui do que nós sabemos. Gente, presta atenção. Isso aqui parece tanto com Deus, que quando isso aqui acontece, é liberado para a gente o poder de criar gente. Você não está entendendo, cara. A Sabrina, nesse momento, está carregando uma nova pessoa que foi criada por isso aqui. Por quê? Porque é tão parecido com Deus que Ele liberou o mesmo poder que só Ele tem de criar. Quando dois corpos viram um, Ele cria. Mano, você não está entendendo o que eu estou falando. Vai nascer uma pessoa daqui. Um filho de Deus está vindo da terra. Por quê? Porque dois viram um. E quando dois viram um, ele aparece. Olha o que ele escreveu em Mateus 22. Aonde 2 ou 3 estiverem, eu apareço. Sabe o que a gente sempre pensou? Quando 2 ou 3 estiverem, ele sai correndo e aparece no nosso meio. Não, quando 2 ou 3 estiverem unidos, é ele. Porque quando é um, não é ele. Mas quando é 2, quando é 3, quando é 4, quando é 800, unidos no mesmo propósito, quem que aparece nessa relação? O Deus Trino, o Deus que é uma família, o Deus que é uma comunidade. Sabe qual é a missão do seu casamento? Refletir Deus. Você e o seu marido alinhados podem chegar. Claro que você não vai falar isso porque vai soar arrogante, mas você poderia chegar nos lugares e falar: Deus chegou. Você não precisa falar, tá? Vão achar que você é louco, podem te internar, mas eles vão sentir. As pessoas têm que entrar na sua casa e ter a sensação que entrou na casa de Deus. Por quê? Porque onde 2 ou 3 estiverem sendo um, é Ele pisando na terra. Primeiro papel do nosso casamento é refletir um Deus que é relacionamento, um Deus que é uma família. E quando isso acontece, Ele nos dá o poder de criar. Obrigado, Sabrina, obrigado, Johnny. Aplauda o Senhor pela vida deles. Obrigado. Deus abençoe vocês. E aí vem a segunda missão. A segunda missão que Deus dá é a seguinte, presta muita atenção. Ele continua dizendo assim, olha, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, então refletir a ele. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Qual é a segunda missão
do nosso casamento é implantar o reino de Deus na terra. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Olha qual era a missão desse casal: vocês vão encher a terra com a minha imagem, e vocês vão dominar sobre toda a terra, e vocês vão sujeitar toda a terra. Ou seja, Deus vai governar a terra toda através das famílias. Você achou que era através de governos? Você achou que era através de presidentes? Não, não, não. Deus quer governar a terra através de famílias que refletem a imagem dele. Segunda missão é a implantação do reino de Deus. Entendam, gente, vocês, casais, vocês estão numa missão. Vocês estão aqui para lutar uma guerra. E a felicidade, ela é um subproduto de viver essa missão. Enquanto você estiver buscando ela, você vai ser infeliz. Mas quando você parar de buscar ela e cumprir o seu propósito, você vai achar a felicidade. O nosso papel é implantar a cultura do reino de Deus. Agora, isso só pode ser feito em família. Por quê, gente? Porque nós estamos trabalhando para um Deus que fala, verso de número 26, e disse Deus, façamos. Presta atenção. Não tem como trabalhar para esse Deus e falar, eu vou fazer. Só dá para trabalhar para esse Deus se você tiver disposto a falar, façamos. A implantação do reino de Deus nunca vai ser feita por um indivíduo, somente por famílias. Ele é o Deus da família de Abraão, de Jacó, de Isaac. Ele é o Deus da nação Israel. É sempre coletivo. Quem está entendendo? E aqui mora uma chave que pode mudar a sua vida hoje. Aqui mora uma chave, gente, que pode mudar seu casamento, pode mudar a sua empresa, pode destravar a igreja que você está liderando. Sabe o que Deus está esperando de você? É você parar de falar, eu vou fazer, e passar a falar, façamos. Por quê? Porque se algo for ligado na terra, será ligado no céu. E se algo for desligado na terra, será desligado no céu. Sabe por que o diabo tem uma fúria contra o seu casamento? É porque ele sabe que se vocês concordarem, nada para vocês. Gente, casamento é uma bomba. Por quê? Porque são dois morando junto e concordando. Se no corpo eles se tornam um, nasce gente, o que acontece se no espírito eles se tornam um, na alma eles se tornam um, nós estaríamos discipulando cidades. Se no espírito vocês se tornam um e concordam, o que nasceria dessa relação? Nasceriam empresas incríveis, nasceriam igrejas incríveis, nasceriam ONGs incríveis, nasceriam pais espirituais para uma geração incrível, se vocês concordarem. Só dá para falar, façamos, se a gente concorda. Vem aqui, Val, sobe aqui. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu iniciei o Jesus Cop, eu tenho a folhinha do culto, quando eu estava sentado e eu desenhei o rostinho, e eu fiz um brainstorm lá, e veio essa ideia, Jesus Cop. E eu lembro que o Jesus Cop nasceu em 2011, foi o mesmo ano que nasceu a Luísa. Então, a Val, a gente teve a Luísa, e aí passou 1 ano e 11 meses, nasceu o Davi. Então nós tínhamos 2 crianças nesse período, que nasceu o Jesus Cop. Então, eu estava lá, espalhando essa mensagem através da internet. E a Val, ela não participava. Agora presta atenção, ela não discordava. Nunca ela me disse, para com essa bobeira de Jesus Cop, o que você está fazendo isso aí? Nunca, ela sempre falava, nossa, que legal, que bênção, vai lá, prega mesmo, e não sei o que, e tal. Ela me incentivava, mas ela não
fazia junto comigo. O que era o Dizascope? Eu, Douglas, cumprindo uma missão. E a Val em casa, cuidando das crianças. Nesses 3 anos que foi dessa forma, o Dizascope tinha 80 mil seguidores. Você fala, uau, que legal, 27 mil seguidores por ano, se a gente fosse dividir, a gente conseguiu. E lá trabalhando, fazendo os vídeos e postando as coisas. De repente Deus fala com a Val. E Deus fala, para de dizer que o Dizascope é o ministério do seu marido. O ministério é de vocês. E de repente nós falamos, façamos o Dizascope. Presta atenção. Tinha 80 mil seguidores. Em um ano, passou para 800 mil seguidores. E talvez as pessoas chegam e perguntam assim, qual foi a estratégia de marketing que vocês usaram? É a estratégia do façamos. É a estratégia do, se 2 concordarem na terra, será ligado no céu. Se 2 ligarem na terra, será ligada no céu. A Val entrou nessa missão comigo e falou, façamos. E é por isso que está acontecendo tudo o que está acontecendo. Sabe por que a Cassiane está aqui e completando todos esses anos de ministério? Porque os 2 disseram, façamos. Eu nunca vi ela sem o Jairinho. Quantos pararam na caminhada? Quantos pararam no caminho? Porque estão falando, eu vou fazer. É o meu ministério. Não existe meu ministério no reino de Deus, meu irmão. Ou é nosso ministério, ou não é ministério de Deus. Porque o nosso Deus fala, façamos. Ei, Deus quer fazer essa igreja que você lidera explodir. Ele só está esperando vocês concordarem. Deus quer pegar essa empresa que Ele colocou no seu coração e espalhar no Brasil inteiro. Ele só está esperando vocês 2 falar, façamos. Gente, antes de vir para cá, na quinta-feira, eu falei para Val, vou precisar acordar umas 8 horas, né? E eu vou no cartório, porque a gente tinha um terreno, eu vendi o terreno. E aí a compradora falou que quer passar logo lá antes de eu viajar, então eu vou lá no cartório. Ela falou, então eu vou ficar descansando mais um pouco, e aí depois você vem e me busca. E aí eu acordei lá, deixei ela, fui bem quietinho para ela ficar dormindo, me troquei, tal. E aí me deu um estralo. Liguei para o corretor. Meu amigo, eu posso assinar sozinho? Ele falou, não. Entende uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. O Estado não deixa eu vender um terreno, se não for, vendamos. O Estado entendeu e a gente que é especialista em mundo espiritual, às vezes não entendeu ainda. O Estado entendeu que não se assina uma escritura, se não for vendamos, se não for compramos, se não for façamos. Meu irmão, tem umas escrituras travadas no cartório do céu, só esperando a assinatura da sua esposa. Tem umas paradas travadas no cartório do céu, só esperando a assinatura do seu marido, porque Deus não opera no meu e nem no eu, Ele só opera no nós e no nosso. Porque só isso aqui reflete Deus. Eu sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, você já reparou que quando Adão estava lá solteirão, a serpente nunca veio? Porque solteirão não fede nem cheira. Agora, quando criou ela, e ele viu isso aqui, ele falou, Deus está no jardim. Se eu não fizer algo agora, eles serão imparáveis. Cara, quem está entendendo? Olha o que Deus fala. Gênesis capítulo... Val, obrigado. Vou deixar você de pé aqui. Aplauda o Senhor pela vida da Val. Olha o que diz em Gênesis 11. Eu quero que você abra, porque você precisa olhar isso aqui. Gênesis 11, porque isso aqui, gente, é uma chave que vai destravar a sua vida, cara. Quem está feliz aí? Eu estou feliz, cara. Sinto que Deus está fazendo uma coisa grande aqui.
Gênesis 11, Torre de Babel. Você conhece, os caras querem construir uma torre para nunca mais, se Deus mandasse outro dilúvio, não ia exterminar eles e tal. E aí Gênesis 11, verso de número 5, diz assim, olha: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Verso 6, presta atenção. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejarem fazer. Gente, isso aqui era para o mal. E Deus estava declarando: eles são um. Eles falam a mesma língua. Logo, não haverá restrição para o que eles podem fazer. Você e o seu marido, sendo um, não só no corpo, mas na alma, em pensamento, em missão, são imparáveis. Você está entendendo? O poder que você tem dentro da sua casa e o diabo não quer que você descubra. A serpente continua até hoje, tentando fazer você egoísta, buscar seus próprios interesses, porque ela sabe que se vocês concordarem, o reino de Deus será implantado na face da terra, e ela não pode fazer nada, porque é a imagem de Deus em nós. Olha a declaração de Paulo: Cristo em mim? Não, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Jesus orando: quando eles forem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. É o poder da concordância. Para encerrar, a pergunta é a seguinte: como ser um? Como ser um? E aqui está o segredo. Olha, volta ali em Gênesis 1. Se você olhar em Gênesis 1, vai dizer assim, olha, Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus aqui em Gênesis 1 é Elohim, ok? Fala comigo, Elohim, que é Deus, né? Soberano, essa divindade. Então no princípio Deus criou. Verso 2, Deus se movia. Verso 4, e Deus viu. E verso 5, Deus chamou. E verso 7, Deus fez. Verso 8, Deus chamou. E verso 10, Deus chamou. E verso 11, Deus disse. E Deus viu. E Deus disse. E Deus fez. Então o capítulo de número 1 inteiro fala de Elohim, Deus, esse Criador, esse ser todo poderoso, que cria todas as coisas. Verso 29, Deus ainda disse. E o verso 31, e Deus viu. E aí começa o capítulo 2. No final do sexto dia, Deus cria o homem. Deus cria o homem e a mulher. E o capítulo 2 começa então com Deus falando sobre o homem e a mulher. E olha o que diz no capítulo 2, verso de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui já não é mais Elohim, aqui é Yahvé Elohim. Gênesis 1 inteiro só fala Deus, Elohim. Quando ele termina e cria o homem, ele se torna Yahvé Elohim. Por quê? Porque da criação ele é Deus, do homem ele é o Senhor Deus. Presta atenção. Da criação, ele é Deus, o soberano criador, mas do homem ele não é só o criador, ele também é o dono, ele é o Senhor Deus. Diga, Senhor Deus. Daqui em diante, o texto só fala Senhor Deus. Olha o verso número 5, e o Senhor Deus não tinha feito chover. Verso número 7, então o Senhor Deus formou o homem. Verso número 8, e o Senhor Deus plantou um jardim, e o Senhor Deus fez brotar. Verso 18, e o Senhor disse ainda. Aí entra Gênesis 3. O homem está lá com o Senhor Deus, sua relação com o Senhor Deus, o Senhor da vida dele. E Gênesis 3 entra, e aí verso número 1 diz: mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse.
A serpente chama ele de Deus. E o pior de tudo, não é a serpente falar Deus. O pior é o verso de número 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Quando foi a queda do ser humano? Quando ele abandonou o Senhor Deus e começou a se relacionar com Ele somente como se fosse Deus. Por quê, gente? Entenda uma coisa, o diabo não está trabalhando para você ser ateu. O diabo quer que você se relacione com Deus, mas não tenha contato com o Senhor Deus. Por quê? Porque Deus você vai usar para alavancar suas vontades. Deus é aquele que você fica fazendo as suas campanhas para Ele cumprir os seus planos. Agora o Senhor Deus é aquele que eu falo: seja feita a tua vontade. E eu quero saber quais são os seus planos para eu me envolver no que o Senhor está fazendo. Deus é aquele soberano lá que faz chover, que manda o sol, que manda a plantação, mas que manda um gafanhoto. Agora o Senhor Deus é o meu dono. Ele manda na minha vida. A pergunta nessa noite é: como ser para cumprir essa missão que Ele deu para nós, de implantar o reino de Deus na face da terra? Só tem um jeito de ser se nós nos submetermos ao Senhor Deus. Por que, Douglas? Porque eu vou chegar em casa e vou falar: eu penso assim. E a Val vai chegar em casa com uma outra história de vida, com uma outra família, e falar: mas eu penso assado. E aí os dois vão se ajoelhar e falar assim: mas como que o Senhor pensa? Porque nós vamos fazer a tua vontade, não a nossa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Chegou a hora de morrer, gente, e deixar o Senhor Deus reinar na nossa vida. Chegou a hora de morrer e deixar o governo de Deus entrar na nossa casa. E não é a vontade do Douglas que é feita, e não é a vontade da Val que é feita. É os dois em concordância, fazendo a vontade daquele que reina para todo sempre. Só tem um jeito de ser se a sua casa tem só cabeça: o Senhor Deus. Nós não servimos simplesmente a Deus, nós servimos a Yahvé Elohim. Nós servimos ao Senhor Deus. Sabe o que eu sinto no meu espírito nessa noite? É que tem pessoas que precisam falar: chegou a hora de morrer e deixar Yahvé Elohim reinar na minha vida. Chegou a hora de abrir mão do fruto do conhecimento do bem e do mal. Chegou a hora de parar de achar que você sabe e trabalhar por revelação de Deus na vida de vocês. Quem manda na nossa família? Deus. O Senhor Deus manda na nossa casa. Nós, eu e a Val, estamos vivendo pelo quê? Pelo Senhor Deus e o que Ele quer fazer. Chegou a hora de a gente se submeter a esse Senhor, em concordância, e ver o que Ele pode fazer através de nós, cara. O que Ele pode fazer através de uma família que concorda, cara. Gente, hoje, esses dias, semana passada, eu entrei lá no YouTube e eu coloquei lá nas estatísticas para eu ver quantas pessoas já haviam assistido um vídeo lá do YouTube. E para minha surpresa, eu levei um susto. Nesses 7 anos de Jesuscope, nós tivemos 45 milhões de visualizações. Você está entendendo que são 45 milhões de vezes que alguém viu o nome de Deus sendo proclamado? Você está entendendo que são 45 milhões de vezes que alguém ouviu uma pessoa pregando a palavra de Deus, sem nunca ter feito uma piada, sem nunca ter feito nada obsceno, sem nunca ter apelado em nada? 45 milhões. Por quê?
porque uma família concordou em fazer algo pelo reino de Deus. Porque eu não estou vivendo olhando para a cara da Val, e a Val olhando para a minha cara, falando me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz, achando defeito um no outro. Não, nós estamos ombro a ombro, olhando para a missão que foi proposta diante de nós. Entende? Ele te uniu por um propósito. Vocês dois juntos, concordando, cheios do Espírito Santo, são imparáveis na cidade que vocês estão. Deus tem uma missão para vocês. Para de brigar entre vocês. Vocês são soldados de um exército. Vocês têm algo para fazer. Mas você tem que parar de falar, mas eu penso assim, Douglas, e ela pensa assado. Douglas, não interessa o que vocês pensam, interessa o que Ele pensa. Que seja feita a vontade dEle aqui na terra, como ela é feita no céu. É só nele que eu e a Val podemos ser um. É só nele que a gente se encontra. E nós temos a mesma vontade, a vontade dEle. Fica de pé no seu lugar. Olha para sua esposa e fala assim: façamos. Fala assim: a sua missão é a minha missão. Façamos. Edifiquemos. Vamos construir. Vamos implantar o reino de Deus. Eu entendi a missão do nosso casamento. E um dia nós vamos estar diante dele e nós vamos ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito vos colocarei. Eu quero fazer uma oração para você que quer reconhecer aqui diante de todos: eu preciso morrer. Eu preciso passar a viver o senhorio de Deus na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós vamos clamar juntos, nós vamos orar junto. Você quer clamar que seja feita a tua vontade, não mais a minha, Senhor. Eu abro mão do que eu penso, eu abro mão do que eu quero, eu abro mão do que eu fui ensinado. Eu quero a tua vontade na minha casa a partir de agora. Vem aqui, Val, para a gente orar junto. E nós vamos orar: faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Nós vamos orar: Senhor, gasta a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Gasta o nosso casamento. Senhor, nós estamos aqui numa missão, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos embaraçar com as questões dessa vida e esquecer o combate que está diante de nós, Pai. Faz em nós, Pai. Eu vou começar orando e a Val vai concluir orando por nós aqui. Papai, obrigado pelos nossos casamentos, Pai. Obrigado pelas nossas famílias, Pai. Obrigado por ter nos feito a Tua imagem, a Tua semelhança, Pai. Obrigado por nos unir e nós dois juntos, nós três, nós quatro, Senhor, podemos refletir quem Tu és, Pai. E eu quero pedir para Ti, Senhor, que nós morramos, Pai, com Cristo na cruz do Calvário e ressuscitemos como servos obedientes do Senhor Deus. Aí eu e a Val aqui no altar novamente queremos dedicar a nossa vida a Ti, dizendo: gasta-nos como sabão do lavandeiro, gasta-nos como oferta de libação. Nós queremos chegar no fim e dizer: combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. Pai, dá sentido para esses casamentos.
entrega uma missão nesses casamentos, Pai. Não é à toa que eles estão juntos, Pai. Entrega por revelação a missão deles na face da terra, Pai. E usa eles e os filhos deles de forma poderosa, Pai. Poderosa, Senhor. Ó Espírito Santo, nós te damos nosso coração agora e pedimos, Senhor, perdoa-nos de todo o egoísmo, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, todas as vezes que nós temos pensado em nós, no nosso bem-estar, na nossa felicidade. E estamos deixando de lado, Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Nós pedimos perdão, Pai, por cada briga, por cada palavra maldita dita em casa. Nós pedimos perdão agora, Jesus, e nós submetemos todo o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, dizendo, Senhor, conta conosco para refletir a Tua imagem na terra. Jesus, nós pedimos, levanta a nossa família, levanta as famílias aqui, Senhor Jesus, como referenciais, na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro. Pai, que eles possam encontrar nas nossas casas a Tua imagem, a Tua glória, que eles possam encontrar cura. Espírito Santo, eu peço que você nos encha de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Tira toda treva da nossa mente, toda mentira que nos cega, todo sofisma de Satanás, tudo que nós aprendemos errado na nossa construção familiar. Nós damos espaço, Jesus, para você arrancar agora e joga luz nas nossas trevas, Senhor. Que a partir dessa noite, Jesus, a nossa visão seja ampliada. Eu oro por olhos abertos, eu olho por mente ampliada, para que nós sejamos capazes de entender a real esperança do nosso chamamento, a esperança da nossa vocação. Que nós sejamos com a nossa família para o louvor da Tua glória, que nós possamos construir nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus. Amém.